Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 39 ao 42. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 39. Em algumas culturas, a transmigração refere-se à passagem de uma alma para outro corpo conforme o tempo e as vidas se desenrolam. Alguns acreditam que a alma é infinita e, portanto, precisa possuir outro corpo para continuar existindo e vivendo, deixando um rastro da alma de outra pessoa no corpo de um ser humano. Sukuna aludiu a isso quando mencionou Itadori em referência a Naruto. A alma do primeiro receptáculo do Rei das Maldições estava presente no corpo do aprendiz de Toji Fushiguro, algo que especialistas em almas poderiam ter visto ou sentido, e que todos os feiticeiros sabiam, ou pelo menos aqueles qualificados para saber. Esse fato fora mantido em completo segredo pela Sociedade dos Feiticeiros, que buscava a paz e a continuidade da vida após a guerra, deixando Sukuna e seus seguidores completamente esquecidos. O Rei das Maldições não queria manter isso e achou muito mais interessante tirar a vida dos Uzumaki e matar Itadori novamente, mesmo que fosse através de outro corpo com um rosto diferente, mas com a mesma presença medíocre. Para todos, Naruto Uzumaki havia deixado o mundo dos vivos após ser atacado por Ryomen Sukuna e seu grupo de maldições de nível especial que o serviam como cães. Mas a verdade é que o estudante foi transferido para o antigo complexo do clã Gojo, um dos 3 grandes clãs da feitiçaria, juntamente com Zenin e Kamo, os 2 rivais do primeiro, mantendo a condição do adolescente em completo segredo, já que até mesmo os anciãos acreditavam que o garoto havia morrido e que Sukuna havia desaparecido novamente. O estado de Naruto Uzumaki havia melhorado graças aos primeiros socorros de Nobara. Ela conseguiu estancar o sangramento no peito dele usando a técnica da maldição reversa, que exauriu completamente o adolescente, mas lhe deu uma chance de sobreviver caso se recuperasse. Agora tudo estava nas mãos de Naruto e da deusa da fortuna, que parecia estar sorrindo para ele. Pelo menos Sukuna não o havia despedaçado e esfolado como fizera com Itadori 20 anos antes, algo que ainda estava fresco na memória de Maki e Nobara, que viram o corpo do amigo pendurado na cruz. 25 de dezembro, 20 anos atrás, quando o jogo do sacrifício começou e Satoru Gojo foi libertado da prisão de confinamento, Sukuna aceitou os termos do líder Gojo para uma luta entre sua equipe e os feiticeiros. Isso degenerou em uma batalha em 25 de dezembro de 20 anos atrás, a data em que Satoru perdeu sua luta contra o Rei das Maldições quando foi partido ao meio pelo corte que corta o mundo, o golpe aprimorado que perfurou a barreira do feiticeiro mais forte da era moderna. Agora, 20 anos depois, Sukuna e Kinjaku queriam reviver aquele momento, terminar o que começaram e, se possível, destruir todos os feiticeiros e o mundo inteiro em seu caminho, algo que Amaterasu impediu ao reverter os eventos até certo ponto. Acho que ele é tão egocêntrico que gosta de reviver seus melhores momentos, murmurou Maki. A garota sentou-se no parapeito da janela, olhando pensativamente para as árvores que cercavam a propriedade do clã Gojo. Ele quer terminar o que começou há 20 anos, no mesmo dia e provavelmente no mesmo lugar. Não é como se pudéssemos impedi-lo, disse Nobara, entrando na sala. No quarto ao lado, Shinobi havia sido tratada e dormia tranquilamente, descansando e se recuperando dos ferimentos causados pela maldição de Kenjaku. Sukuna é um desgraçado, mas com um poder que supera até mesmo o de Deus. Tsuki não respondeu à declaração, mas Maki franziu levemente a testa ao ouvir as palavras de Nobara. Depois de 20 anos de treinamento, preparando-se para o reencontro com Sukuna, o Rei das Maldições provou ser inatingível. Elas não eram Satoru Gojo e não possuíam a determinação de Itadori, ou pelo menos, apenas até certo ponto. Não há nada com que se preocupar, ela piscou suavemente, seus cabelos brancos esvoaçando com um movimento da mão. A herdeira do clã Gojo está conosco agora. Pare de franzir a testa, Maki. Maki olhou para a garota albina com certa dureza, seu rosto lembrando a do de Satoru quando lutou contra Sukuna.
exibindo uma confiança que nem eles possuíam, dando tudo de si para detê-lo, sem sucesso. Parecia que a filha havia herdado o otimismo do pai e não demonstrava desconfiança ou irritação por potencialmente ser o alvo principal, como ele demonstrara. Porque Maki duvidava que Kenjaku permanecesse imóvel até 25 de dezembro, ou mesmo Maito, o desgraçado que assassinara muitos de seus colegas. Nenhum deles era do tipo que ficaria parado, e isso era algo que ela sabia muito bem. Você é otimista demais, comentou Nobara enquanto se aproximava para medir a temperatura de Naruto. O adolescente estava deitado na cama, encolhido sob o colchão, com bandagens cobrindo todo o torso e levemente manchadas de vermelho, indicando que precisavam ser trocadas o mais rápido possível. E foi o otimismo que nos fez perder da primeira vez. Precisamos encontrar algo para deter Sukuna. Naruto foi separado de Rika ao romperem todos os laços, algo que Maito levou muito a sério, fazendo isso às pressas antes que Bigotes pudesse aprender como ele lutava. Usar sua técnica amaldiçoada, mudar sua alma e privá-lo de toda a capacidade de controlar energia amaldiçoada, banido do mundo da feitiçaria. Isso foi um golpe baixo demais até para aquele desgraçado do Maito. Maki apertou os lábios ao mencionar o nome da maldição humana, sentindo náusea só de pensar nisso. Agora Naruto é apenas um humano normal, e sem o apoio de Rika ou a capacidade de ver as maldições, ele é inútil para nós, e não podemos treiná-lo para atingir seu potencial máximo em tão pouco tempo. Sukuna nos tirou nossa melhor arma. As três garotas balançaram a cabeça e olharam pela janela. Encostado no parapeito, bem ao lado de sua sobrinha, Toji Fushiguro estava sentado, contemplando com seus olhos escuros a figura adormecida de sua primeira e única aluna. Tio. Toji-san. Papagoro, digo, Fushiguro-san. Tojo curvou os lábios e deu uma risadinha seca ao ouvir o último apelido que lhe haviam dado. Esse, claro, vinha da filha de Satoru Gojo, a única que podia zombar dele e sair completamente ilesa. É surpreendente ver o pirralho dormindo tão tranquilamente enquanto uma guerra se alastra pelos bastidores. Os mais velhos estão um pouco inquietos, preocupados com a poderosa presença em Koyo. Isso fez com que os demônios e as facções percebessem a presença do Rei das Maldições, o que será um incômodo. Parece que, assim como aqueles idiotas de Gremory estão lidando com seus problemas, nós teremos que lidar com Sukuna e Kenjaku se quisermos manter a paz. O que está acontecendo em Kyoto? Por acaso eu pareço saber o que está acontecendo, sobrinha? Não sou afiliada ao Conselho dos Anciãos e não faço parte da Sociedade dos Feiticeiros há muitos anos, nem mesmo antes de você nascer. Sou uma vira-lata. É claro que eles não me colocariam uma coleira de novo, sendo que sou um espiã do inimigo. Não se faça de surpreso. A Sociedade dos Feiticeiros está sob o controle de Kenjaku há anos, desde antes de tudo isso começar. Por que você acha que eles puniram as pessoas que tentaram resgatar Satoru? Por que você acha que rotularam Megumi e Yuji como traidores? Yaga morreu pelas mãos de Gakuganji seguindo esses princípios, e ele foi o único que sobreviveu quando Kenjaku matou os anciãos, mesmo que eles fossem seus fantoches durante todos esses anos. A nova sociedade não mudou de mãos. Aquele cérebro de merda ainda está puxando os cordões. As origens de Kenjaku eram completamente desconhecidas para todos, mas chamá-lo de demônio era a melhor maneira de descrever o estranho feiticeiro, que ganhou destaque no mundo após assumir o controle do corpo de Norito Shikamo, conhecido como o feiticeiro mais maligno da história, uma mancha nos três grandes clãs. Kamo havia dado a Kenjaku 9 armas em potencial na forma de úteros amaldiçoados. No entanto, 3 dos 9 abandonaram o pai. Shozo agora fazia parte da Sociedade dos Feiticeiros, e seus 2 irmãos permaneceram mortos. Para vencermos, primeiro precisamos matar Kenjaku e convencer os outros feiticeiros dos planos de Sukuna e do controle que Kenjaku exerce sobre os anciãos. Não podemos fazer isso sozinhos. É o que Satoru diria, mas não diria, disse ele, apoiando o queixo na perna dobrada. Toji olhou para a filha de Satoru e o Taimi, notando as semelhanças entre os 2 feiticeiros. Ela se parecia com Satoru no cabelo e nos olhos, uma versão nitidamente feminina do pai.
Ela também possuía um certo ego típico do clã Gojo. Mas a personalidade um pouco mais calma de Taimi parecia prevalecer em Tsuki Gojo, a primogênita de Satoru Gojo. Querer matar o alto comando é uma missão tão típica dos Gojo que chega a ser uma piada. Mas você tem razão. Os anciãos são um fardo à beira da guerra, e é claro que não podemos confiar em velhos que servem a alguém como Kinjaku, que é um cãozinho de estimação de Sukuna. Pode-se dizer que nossos líderes nos levaram à nossa própria destruição, e não temos os membros necessários para lutar por nós mesmos. Então, o que vamos fazer? Perguntou Nobara. Você é o mais velho de nós e o responsável por tudo isso. O quê? Eu? Eu já tenho um filho, e ele é mais louco do que eu. As garotas encararam Toji fixamente. Tá bom, tá bom. Puxa vida, não é como se eu tivesse dito que ia desistir e deixar que me matassem. Não é isso que eu faria, de qualquer forma, e esse garoto não vai desistir. Ele é muito parecido comigo para ficar na cama. Mas ela não tem energia amaldiçoada. Ela não consegue ver maldições, e Rika foi tirada dela. Toji manteve os olhos fixos no adolescente deitado na cama, pensativo. Ele vinha trabalhando com o submundo para descobrir a presença do grupo de feiticeiros conhecido como Corvo, um estranho grupo de 6 membros que buscava as chaves para abrir os portões do purgatório e libertar os piores demônios de lá. Algo que, é claro, ele havia impedido ao encontrar uma das chaves e guardá-la. Embora nem mesmo Zekrambael soubesse disso ainda. Então suponho que você perdeu a esperança e Sukuna venceu novamente, né? Os olhos azuis refletiam algo que Tojin nunca vira em seu aprendiz. Determinação, confiança. Lentamente, apesar dos protestos de Nobara, Naruto sentou-se na cama e seus músculos estalaram ao se tensionarem sob as bandagens. Naruto? O garoto não respondeu, mas em vez disso lançou um olhar rápido para o professor antes de voltar a atenção para as garotas. Ele havia prometido a Itadori que traria Megumi de volta, e Naruto Uzumaki jamais quebrava uma promessa, jamais voltava atrás na sua palavra. Ele provavelmente era a pessoa mais inútil da sala naquele momento, mas nunca foi bom em ficar parado sem fazer nada. Daqui a 14 dias, você viajará para Kyoto com seus colegas. É o centro de toda a mitologia japonesa. Nobara olhou para o adulto, com os olhos arregalados de horror. Naruto não tinha acesso a Maki, ou energia amaldiçoada. Ele era presa fácil para os seguidores de Sukuna. Claro, dada a sua animosidade contra demônios, alguém se ofereceu para ser seu guarda-costas. Não se preocupe. Ele é um feiticeiro de primeira classe que, sozinho, derrotou uma maldição de nível especial e cerca de 10 de primeira classe durante o desfile noturno dos 100 demônios. E, claro, ele queria te conhecer há muito tempo. Aprendiz e mestre se entreolharam por alguns segundos. Naruto percebeu que as palavras de seu mentor escondiam algo, que ele estava sendo enviado para Kyoto por um motivo específico, apesar de ser um ninho de víboras que o queriam morto. Certo, sensei. Eu irei para Kyoto. Os protestos das meninas não importaram. Professora e aluna tomaram uma decisão que acabaria mudando o futuro, para melhor ou para pior. Capítulo 40. A distância entre Tóquio e Kyoto era facilmente superada pela velocidade do trem-bala que os estudantes de Ko usariam para viajar da capital até a cidade mais mística de todo o continente, onde passariam 10 dias aprendendo sobre a mitologia, a religião e o folclore que envolviam a cidade, que se orgulhava de ser considerada a cidade mais mística do país, com os melhores templos e os lugares mais belos para visitar, algo que nenhum outro japonês ousara refutar sobre seus colegas de Kyoto, pois a cidade, com seus templos, era bela e interessante demais para os visitantes. Kyoto também ostentava algumas cerimônias interessantes em alguns de seus templos mais importantes, realizadas pelas Miko, as sacerdotisas dos vários templos, quase como se a cidade ainda estivesse vagamente ligada a uma era feudal. No entanto, o que poucas pessoas sabiam era que Kyoto era a sede do reino Yokai, seres fantásticos que não eram, geralmente, vistos por pessoas fora do mundo paranormal, mas que os monges e Miko viam com facilidade quando realizavam seus próprios rituais com a intenção de afastar todos os males de sua casa e da cidade.
Rituais tão antigos que foram transmitidos de geração em geração até a era moderna. Era isso que os alunos do segundo ano da Academia Ko, na cidade de Ko, iriam presenciar, assim como os alunos do terceiro ano no ano anterior e os do primeiro ano no ano seguinte. Era, ao que tudo indicava, uma espécie de tradição que os alunos não se recusavam a cumprir. Aliás, de todas as atividades impostas pela academia, essa era a que os jovens mais apreciavam, mesmo que todo grupo de alunos estivesse sob os cuidados de alguns dos professores menos competentes, pelo menos à primeira vista. Naruto não se surpreendeu ao ver Azazel, o governador Grigori, parado na plataforma, oferecendo-lhe um sorriso cauteloso devido ao que havia acontecido na reunião das facções. Pelo que o estudante soube, Azazel havia sido colocado no comando da equipe formada pelos grupos de Rias e Sona, criando um esquadrão sob seu comando. O demônio caído não parecia muito preocupado com o treinamento em si, embora Naruto tenha notado a nova massa muscular de Sei quando o viu se mover. Assim como ele, os demônios haviam treinado durante o recesso de fim de ano e não haviam perdido muito tempo. Ou pelo menos era o que o jovem estudante de magia pensava. Após receber alta de Nobara, Naruto viu as cicatrizes que adornavam seu corpo depois da luta contra as maldições e o Rei das Maldições. Formando uma estranha cicatriz circular, a maior delas estava localizada bem entre seu abdômen e os músculos peitorais, tanto na frente quanto nas costas, a mesma área onde o braço de Sukuna o havia perfurado quando ela o atacou pelas costas. A próxima cicatriz estava em seu braço direito, semicircular, como uma linha irregular, indicando que alguém havia costurado seu braço após um corte que ele sofreu lutando contra Maito ou Sukuna, algo que o garoto não tinha certeza. E a última cicatriz estava em seu rosto, logo acima da sobrancelha esquerda. Parecia que um fragmento de metal havia cortado a área, deixando aquela marca como mais uma lembrança da luta. Acho que está na hora da revanche. Aquelas palavras soaram vazias em sua mente. Kenjaku havia lhe tirado Rika, deixando-o em uma posição vulnerável contra alguém como Sukuna, e Maito havia alterado sua alma, privando da capacidade de manipular energia amaldiçoada e de todas as armas que poderia usar para lutar. Ele havia parado de ver maldições e sentir energia amaldiçoada. Estava completamente cego para o mundo sobrenatural, e isso era frustrante. Embora agora entendesse como Maketoji se sentiam. Eles não haviam sido afetados por energia amaldiçoada e passaram a vida inteira na mesma situação em que ele se encontrava agora, e nunca desistiram. Ele ajeitou os óculos, cortesia de Mark, com um simples toque da mão direita e lançou um olhar para os garotos e garotas que o acompanhariam até Kyoto. Não estava muito contente por estar em um trem-bala, a 2 horas de Kyoto, dividindo o mesmo espaço com o Issei, mas não podia fazer nada para mudar isso sem levantar suspeitas. E seu mestre não o deixaria matá-lo? Você parece um pouco diferente, Uzumaki-san. Como todos os anos, a presidente do conselho estudantil compareceu para se despedir dos alunos em sua viagem para Kyoto. Desta vez, Sona se preocupava o cargo, o que exigia sua presença, algo que não parecia incomodá-la muito, já que era uma de suas responsabilidades como líder do conselho. No entanto, poucos prestaram atenção em Sona. Os olhares dos alunos do sexo masculino estavam voltados para Akeno e Rias, que estavam lá para se despedir de Sei, Asa e Kiba, os garotos da Gremory que viajariam para Kyoto com eles. Já tive dias melhores. Esta não está sendo exatamente a minha melhor semana, declarou o adolescente, dando de ombros. Sua situação era ultra secreta, e ninguém fora do complexo Gojo sabia que ele não conseguia mais controlar a energia amaldiçoada ou que Rika havia sido tirada dele. Naruto não mencionaria isso nem que fosse queimado vivo por 1000 noites. Mas não importa. Eu sempre me recuperei de coisas assim. Sona encarou o jovem por alguns segundos antes de acenar levemente com a cabeça para o jovem feiticeiro. Seus óculos não foram a única coisa que lhe chamou a atenção. Como demônio, Sona conseguia sentir o cheiro dos humanos, distinguindo-os uns dos outros. O cheiro dos feiticeiros era um tanto amargo, tingido com o cheiro de ferrugem do sangue que turvava suas mãos.
Naruto não cheirava mais como eles, ele cheirava, se me permitem a expressão, delicioso. E isso a fazia se sentir calma em sua presença. Era como se o garoto à sua frente fosse uma pessoa completamente diferente. Espero que você consiga voltar ao seu estado de espírito normal e pare de usar esses óculos, disse ele, apontando para os óculos que cobriam os olhos azuis da adolescente, arrancando um sorriso tímido dela. Eles combinam com você, mas seus olhos não precisam de tanta ênfase. Não sei se estou me fazendo entender. Um pouco, Sona-san. O garoto balançou a cabeça, descartando a ideia de que a garota à sua frente estivesse flertando. Ele esperava que ela não estivesse tentando conquistá-lo. Suponho que os privilégios que Gremory deu a Issei sejam para mantê-lo do lado bom dos yokai, estou certo? Naruto viu Rias dar alguns passes a Issei e sussurrar algo para o garoto, algo que ele não conseguiu entender direito. Mas logo deduziu o motivo daqueles passes. A inimizade entre yokai e demônios era evidente. Os demônios do cristianismo haviam tomado a cidade de Ko e arrancado das garras de seus protetores, o que não era exatamente louvável para muitas das criaturas do shintoísmo. Se a deusa Amaterasu e o líder yokai não tivessem impedido as revoltas, essa ação provavelmente teria banhado o país em sangue. Embora isso não fosse algo que os demônios provavelmente soubessem. Você não está errado. Sona olhou para Rias, sua melhor amiga, por alguns breves segundos antes de se virar para o feiticeiro. O que Rias deu aos garotos foi um passe que permite que demônios fiquem em Kyoto por 10 dias. Minha irmã, Serafal, conseguiu esses passes. Acho que você se lembra dela. A imagem de uma garota com grossas tranças e um sorriso frio passou pela mente do garoto. Sem esse passe, provavelmente começaríamos uma guerra desnecessária entre nossos povos. E nenhum de nós pode entrar em guerra agora. A Brigada do Caos era um assunto delicado para todos. De acordo com informações obtidas pela rede de Azazel, os membros do grupo terrorista estavam se expandindo para mais e mais panteões, estendendo sua rede de associados a pontos inimagináveis. Quem os liderava? E por quê? Naruto duvidava que Kenjaku e Sukuna fossem os líderes principais, mas tinha certeza de que eram membros importantes. Eles, juntamente com as maldições de nível especial, eram um incentivo bastante tentador para qualquer um que considerasse iniciar uma guerra. Mas, afinal, o que haviam prometido? Embora Itadori tivesse revelado uma quantidade significativa de informações relevantes, Naruto ainda precisava saber muitas coisas para poder detê-los. E suas intenções atuais permaneciam ocultas de todos. Ele duvidava que Sukuna e Kenjaku quisessem apenas realizar o que não conseguiram 20 anos atrás, não se estivessem sob o comando de outra pessoa. É compreensível. A união entre as facções é o foco dos líderes do submundo ultimamente, interessados em angariar aliados para uma possível guerra futura. Caso contrário, ninguém se preocuparia com o bem-estar dos yokai ou com a forma como eles receberam os feiticeiros em sua reunião. Não sou tão ingênuo quanto pareço, Sona-san. Os Mao fizeram tudo o que podiam para obter os melhores aliados. Eles parecem ter uma fixação pelo grupo terrorista, o que me leva a crer que ele provavelmente tem uma origem demoníaca ou maligna. O número de membros e líderes do grupo terrorista conhecido como Brigada do Caos era desconhecido, mas concluía-se que ele era formado principalmente por demônios da antiga facção. Era estranho que um grupo como esse possuísse apenas maldições, por mais poderosas que fossem, e pessoas como Sukuna e Kenjaku não formavam equipes simplesmente por formar. Sukuna era um rei egocêntrico, um ditador cruel que se deleitava com a morte alheia. Kenjaku sempre seguia seu plano, passo a passo, e tudo o que fazia tinha um propósito. Ambos sempre agiam de acordo com suas próprias ideias, seus próprios planos. Formar um grupo como a Brigada do Caos não parecia algo que eles fariam, pelo menos não aos olhos dos feiticeiros. Irmão, onde você está? Uma voz se destacou em meio às conversas dos outros alunos. 2 novos estudantes haviam ingressado na academia Qual após as férias de verão e, para surpresa dos veteranos, formaram uma amizade com Naruto Uzumaki. Embora o jovem feiticeiro não chamasse aquilo de amizade. Merda!
O rapaz alto e musculoso, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e uma cicatriz no lado direito do rosto, apareceu diante dos dois alunos. Ele era bastante alto, provavelmente perto de 2 metros ou até mais, com músculos bem definidos e um sorriso enorme no rosto. Irmão! Finalmente te encontrei. Seus braços envolveram Naruto antes que ele pudesse escapar. Num piscar de olhos, o jovem Uzumaki estava preso nos braços fortes de Aoi Todou, uma estudante do 2º ano e maga de 1º grau. Me solta, gigante. Me solta. Todou-san, por favor, solte Uzumaki-san. Uma garota tentava fazer com que o gigante musculoso soltasse o garoto loiro. Era um contraste curioso. Enquanto Aoi se destacava por seus músculos e tamanho, a garota se destacava por seus cabelos ciano que caíam até o meio das costas, com uma longa mecha emoldurando o lado direito do rosto e outra na altura do olho esquerdo, emoldurando o lado esquerdo. Após alguns instantes, Naruto finalmente se libertou dos braços de Aoi Todou. Pensei que ia morrer. Você está bem, Uzumaki-san. Kazumi Miva era uma feiticeira de 3º grau sem nada que a tornasse especial. Ao contrário de seus colegas, Kazumi não possuía as mesmas habilidades físicas, e seu estilo de luta, desprovido de qualquer técnica inata, dependia do manejo da katana e da nova técnica das sombras. Sim, não se preocupe, linda de cabelos azuis. Naruto dispensou a preocupação de Kazumi com um gesto de mão, erguendo-se em toda a sua altura. É claro que a mudança em seu comportamento fez com que uma gota de suor escorresse pelas têmporas de Kazumi e Sona. Alunos da Ko, ao trem, por favor. Estamos partindo. Cuidado, disse Sona, chamando a atenção dos 3 estudantes de feitiçaria. Há rumores circulando. Kyoto está em caos. Não quero que nada aconteça com vocês. O que vai acontecer conosco? É apenas uma viagem de estudos, Sona-san. Voltaremos ilesos. Capítulo 41. A viagem entre Tóquio e Kyoto durou um total de 2 horas e 18 minutos no trem-bala, o mesmo meio de transporte que os alunos utilizaram para a viagem pós-verão a Kyoto. O grupo do 2º ano da Academia Ko estava acompanhado por Azazel, que havia assumido a liderança do clube de pesquisa oculta, e por uma mulher que se juntara recentemente ao grupo de Rias após os eventos do verão no mundo inferior. Seu nome era Rosveice, uma ex-valquíria que servira ao próprio deus Odin. Pelo que o trio de feiticeiros apurou durante o evento de aliança com outras fações realizado no mundo inferior, o deus da trapaça, Loki, revelou-se um aliado da Brigada do Caos, um inimigo de seu pai Odin e um potencial obstáculo para eles no futuro. Isso, é claro, resultou em um confronto com o grupo terrorista, e o deus acabou selado no gelo, o que Naruto considerou uma ideia absurda. Aprisionar inimigos poderosos durante uma guerra poderia ser uma das piores ideias que alguém poderia terça-feira. Naruto duvidava que o grupo terrorista deixaria Loki congelado, desperdiçando seu poder quando poderiam usá-lo no campo de batalha. Portanto, as chances de uma tentativa de resgate eram muito altas, embora só a fizessem quando Loki estivesse fraco e o inimigo pudesse explorar a situação. E Loki era alguém verdadeiramente poderoso se lhe fosse dada total liberdade de ação. Após as prometidas 2 horas de viagem, os alunos da academia finalmente chegaram à estação Kyoto 2 horas depois da partida, um alívio bem-vindo para muitos. Aparentemente, um grupo de garotas finalmente se cansou do trio pervertido, causando uma confusão nos primeiros vagões do trem e uma grande dor de cabeça para os outros alunos, que tiveram que suportar os gritos de seus colegas repreendidos. Mas, após aquele incidente desagradável, eles estavam em Kyoto. O ar em Kyoto era diferente do de Tóquio. Não era tão poluído ou viciado. Era muito mais limpo, muito mais natural, como se estivessem no meio de uma floresta, o que não estava totalmente errado. Kyoto era cercada por árvores, florestas e natureza em sua totalidade, o que complementava seus templos e os tornava ainda mais místicos, conferindo à cidade uma atmosfera muito mais fantástica do que se poderia esperar. É a sua primeira vez em Kyoto, irmão. Tanto Aoi quanto Kazumi haviam sido alunas da escola de feitiçaria de Kyoto antes do incidente, 20 anos antes.
Por causa disso, as duas adolescentes conheciam Kyoto como a palma da mão, tendo passado anos lá sob os cuidados dos administradores da escola. Sim, nunca estive aqui antes. Não morei no Japão durante minha infância. Ele olhou para um caminho ladeado por portões Torien, com bambus em ambos os lados, criando uma trilha sombreada em subida. Algo lhe chamou a atenção, um pequeno detalhe que o fez olhar para a entrada do caminho. Será que foi imaginação minha? Naruto franziu a testa por alguns segundos e balançou a cabeça, apertando a alça da mochila com força. Ao contrário de muitos de seus colegas, ele havia trazido apenas o essencial, o suficiente para caber em sua fiel mochila de viagem. Isso lhe deixava bastante espaço para as lembrancinhas que traria para as garotas. Há lugares belíssimos que visitaremos a partir de amanhã. Pedi permissão especial tanto a Azazel quanto ao professor. Como somos feiticeiros de Kyoto, podemos ser excelentes guias, e eles nos permitiram viajar por conta própria. Nós três e qualquer outra pessoa que queira se juntar a nós. Você quer trazer mais alguém conosco, Aoi? O quê? O garoto olhou para Kazumi, piscando. Eu só sugeri outros companheiros porque você é tão gentil com os outros, Miva. Meu irmão e eu somos suficientes, e não precisamos de mais ninguém atrapalhando nosso relacionamento saudável. Kazumi piscou, uma gota de suor escorrendo pela têmpora. Ela havia se esquecido de como Aoi Todo podia ser um adolescente intenso, incrivelmente irritante quando queria. Todos os feiticeiros de primeira classe e de classe especial tinham personalidades distintas. Satoru Gojo era despreocupado demais, arrogante demais. E o Kitsukumo era alegre, transbordando energia, um verdadeiro furacão de hiperatividade. Suguru Geto era o complemento perfeito para Satoru quando estava do lado dos mocinhos, mas quando se tornava inimigo, era incrivelmente egocêntrico e convencido, o racista que considerava os usuários de energia amaldiçoada superiores a macacos. Cada feiticeiro tinha sua própria característica única, algo que os tornava completamente singulares. Mas os feiticeiros de primeira classe e de classe especial, eles podiam ser demais. Eles não estão brigando, estão. Mechas prateadas de cabelo esvoaçavam diante dos olhos azuis que fitavam os três alunos. A responsável pelos estudantes olhava para os únicos três feiticeiros da instituição. Como professora, ela tinha que zelar pelo bem-estar dos alunos, mas como peão de Rias Gremory, precisava manter-se o mais longe possível dos feiticeiros. Não, não, interrompeu Naruto, oferecendo um sorriso de desculpas aos colegas. O Aoi é um pouco intenso demais, e a Kazuchan só estava tentando impedi-lo de fazer alguma besteira. Sabe, professora, às vezes os alunos querem explorar coisas que nos interessam por conta própria. Rosveice olhou para o adolescente loiro, com a testa franzida e uma expressão ligeiramente ambígua. Ela curvou os lábios por alguns segundos e, após ponderar alguns pensamentos, simplesmente assentiu, aceitando suas palavras. Não era benéfico para ela ou para seu rei aumentar a animosidade com os feiticeiros, e Azazel havia lhe pedido para não pressionar o garoto. Embora ela não o visse como uma ameaça, não sentia nada por ele. Para ela, ele era apenas mais um humano. Ótimo. Chegamos ao hotel onde ficaremos hospedados. Como você estava na entrada, pensei que houvesse algum problema. Entre. Não vamos fazê-los esperar pela atribuição dos quartos. Aoi e Kazumi seguiram Rosveice para dentro, mas Naruto hesitou na porta por alguns instantes. Ele virou a cabeça por cima do ombro, lançando um olhar para o caminho escuro. Algo o chamava, puxando adiante, e por uma fração de segundo, ele viu um movimento entre os bambus que durou apenas um instante. Foi tão breve que ele pensou ter imaginado. Deve ter sido fruto da minha imaginação. Sim, deve ter sido isso. A atribuição dos quartos não demorou muito e, em poucos minutos, Naruto se viu dividindo um quarto enorme e luxuoso, que poderia ser considerado uma suíte, com seu parceiro Aoi Todo, seu autoproclamado irmão e um de seus dois protetores naquela viagem.
Toji havia permitido que ele fosse a Kyoto e ele mesmo organizara a viagem com antecedência, vendo-a como uma oportunidade para que ele aprendesse, compreendesse o mundo da feitiçaria e talvez encontrasse uma solução para o que lhe havia acontecido. Mas as garotas insistiram que ele fosse acompanhado por feiticeiros. E o Quixoso estavam fora de questão, pois tinham ligações com a sociedade de feiticeiros, e Toji não podia ser ignorado entre os alunos ou professores. Como elas estavam constantemente em missões para sua equipe, que giravam em torno de pesquisas, Maki se encarregou de pedir a 2 ex-colegas de Kyoto que haviam se aposentado da sociedade de feiticeiros após a guerra. Isso resultou em Aoi e Kazumi assumindo os papéis de estudantes e atuando como aprendizes de feiticeiro e protetoras durante toda a jornada. Kazumi não tinha qualquer relação com Yuji Itadori, mas Aoi havia sido uma figura fraternal autoimposta, permanecendo ao lado do falecido feiticeiro do primeiro ano quando ele lutou contra Anami e depois contra Maito, sendo uma espécie de incentivo para o garoto. Esse sentimento atingiu a alma e o coração de Naruto quando ele conheceu Aoi. Ele não havia falado com Itadori desde então, mas sentira coisas que não sentira antes ao ver Nobara ou Maki, como fragmentos de sentimentos que não eram inteiramente seus e só podiam ser ligados aos remanescentes da alma de Itadori dentro de seu corpo. Embora, é claro, ele não se incomodasse em sentir certas coisas ao olhar para as antigas colegas de classe do garoto de cabelos rosados. Era compreensível. E era melhor do que elas ocuparem seu corpo inteiro. Naruto deixou a mochila no canto mais afastado do quarto, debaixo do parapeito da janela, exatamente onde tinha colocado o futon. Gostava de dormir perto da janela, sentindo os raios suaves da lua acariciarem sua pele, se é que podiam acariciá-lo. E além disso, sentia-se melhor perto daquele caminho pelo bosque de bambus, que parecia confortá-lo, de alguma forma estranha e sobrenatural. Aquela garota que eu vi, ela era real. Ou foi apenas minha imaginação pregando peças em mim? Já esparramado no futon, ouvindo Aoi roncar como uma foca gigante, Naruto contemplava a trilha no bosque de bambu que lhe chamara a atenção. Seria mesmo uma garota que ele vira? Estaria ela realmente envolta naquela aura azulada? Com os olhos semicerrados e o queixo apoiado na mão direita, Naruto Uzumaki encarava a entrada da floresta, ladeada por prédios modernos e transeuntes noturnos que pareciam alheios ao que ele sentira. Estaria enlouquecendo? Ou seria simplesmente seu desejo de ver as maldições novamente e ter Rika ao seu lado? Desde que Rika lhe foi tirada, ele se sentia sozinho, apesar de estar constantemente rodeado de pessoas. Podia estar numa sala cheia de gente e sentir um enorme vazio no peito, como se uma parte da sua alma lhe tivesse sido arrancada, algo que era perturbador e triste ao mesmo tempo. Não sabia como se sentir, como se recuperar ou como seguir em frente. Justo quando pensava ter conseguido construir uma ponte com Rika, superar a sua morte, Kenjaku lhe tirou a única coisa estável que alguma vez existira na sua vida. Perdeu os pais quando era criança, sempre sob os cuidados dos seus padrinhos. Quando ganhou uma bolsa de estudos para estudar no seu país de origem, nem o padrinho nem a madrinha hesitaram em deixá-lo ir, quase como se ele fosse um fardo para eles. Rika Orimoto, por outro lado, estava sempre com ele, de uma forma ou de outra. Era sua amiga, a sua maldição e a sua companheira. Um leve rangido acompanhou esse pensamento. Naruto abriu a janela e, num instante, saltou para fora, aterrissando na rua enquanto sua jaqueta do uniforme de Ko esvoaçava levemente atrás dele. Ele não entendia o porquê, mas sentia que precisava ir ver o que aquela floresta de bambu escondia, para verificar se seus olhos realmente tinham visto aquela figura se mover entre as árvores ou se sua mente estava simplesmente lhe pregando peças, o que certamente era uma forte possibilidade. Sukuna apareceu em sua vida na forma de Megumi Fushiguro, filho de seu mentor. Kenjaku lhe tirou Rika usando algum tipo de técnica amaldiçoada. Maito lhe tirou a capacidade de ver maldições, que agora ele via com os óculos de Maki. E seu corpo ficou marcado com as cicatrizes daquela luta. Apesar de merecer proteção, Naruto Uzumaki se lançou ao desconhecido.
Capítulo 42. A noite estava amenamente quente, com os últimos vestígios de agosto desaparecendo lentamente à medida que a brisa fresca do outono tomava seu lugar. A lua estava alta no céu, em seu zênite, brilhando com uma bela e intensa luz prateada que iluminava o caminho que o estudante seguia lentamente, passando sob os portões Torien, completamente cercados por bambus. Era como se a lua quisesse guiá-lo por aquele caminho, marcando-o com sua luz prateada. Quase parecia um teste de coragem, algo popular em acampamentos de verão no Japão. Embora ele tivesse que admitir que também era bastante comum nos Estados Unidos durante seus anos escolares. E ele nunca recuava, nem mesmo quando enfrentava o pior valentão da escola. Finalmente, ele emergiu da floresta de bambu e parou em sua borda, ao lado de um vasto campo coberto de grama e túmulos. As lápides foram a primeira coisa que os olhos do garoto contemplaram. Todas idênticas, todas escuras, dando a impressão de pessoas amontoadas. Mas o luar revelou sua verdadeira natureza, seus donos. Cada um daqueles mais de 100 túmulos era uma visão perturbadora para um estudante do ensino médio, e Naruto sentiu a boca secar, a garganta perder toda a umidade, e ele só conseguiu ficar ali, olhando fixamente pelos próximos segundos, atônito com o que seus olhos viam, mas incapaz de desviar o olhar. De certa forma, embora não admitisse, Naruto estava fascinado com a visão. Não eram os túmulos ou lápides em si, mas o brilho prateado que emanava deles, como ele havia chegado a este cemitério escondido nesta área estranha, em uma clareira dentro de um bosque de bambu no meio da cidade, como se fosse um lugar completamente mágico. E, de certa forma, Naruto sabia que aquele lugar era mágico e estranho. Seu corpo sentia a energia do local, a sensação de morte que o envolvia, e todas aquelas almas murmurando, olhando para ele como se fosse um espetáculo, uma celebridade que tivesse chegado ao bairro ou escola. Ele se sentia especial. Quando o garoto percebeu o que estava acontecendo, seu rubor se intensificou rapidamente, sentindo-se verdadeiramente envergonhado por estar sendo observado e ser o centro das atenções. Mas quando entendeu que eles realmente eram fantasmas de mortos, Naruto apenas conseguiu arregalar os olhos. Qualquer vestígio de constrangimento desapareceu de seu rosto, e sua pele ficou da cor de uma folha de papel em branco. Ah! Vejo que fantasmas não são do seu agrado, loirinha. Naruto deu um pulo ao sentir um toque frio em seu ombro, afastando-se da figura fantasmagórica de uma adolescente. Ela sorriu para ele de uma maneira lasciva, charmosa e predatória. Seus olhos escuros não piscaram nem revelaram o que sua boca dizia, mas Naruto conseguia ver por trás daquela máscara, encontrando apenas dor e saudade, tristeza por não ter conseguido realizar certas coisas. Não exatamente. Eu não gosto de fantasmas, murmurou ele, coçando a bochecha. Em outra ocasião, ele teria pulado da cadeira de rodas e fugido daquele lugar estranho. Mas fazer isso na frente de uma garota que o encarava, mesmo que ela fosse um fantasma, não parecia algo que ele faria. Perdoa-me se minhas palavras a ofenderam. Os olhos escuros da garota encararam os olhos azuis de Naruto pelos próximos segundos, criando uma atmosfera tensa entre eles. Poucos segundos depois, ela caiu na gargalhada ao ver a expressão perplexa no rosto do estudante de magia. Oh, meu Deus! Você é tão engraçado, garoto! Não precisa se desculpar. Primeiro, eu sou um fantasma. Se você não tivesse ficado com medo, eu teria me ofendido. Ele jogou o cabelo para o lado e abriu um sorriso radiante. E segundo, você não pode ofender um fantasma por ser um fantasma. Muito menos, quando você pôde vê-los. É compreensível que você não entenda muitas coisas. Mas eu vi você, com algumas pessoas, e não pude deixar de olhar por mais um tempinho. Naruto piscou algumas vezes e, no instante seguinte, compreendeu as palavras da garota. Ela era a estranha figura que se movia entre os bambus. Ela fora quem lhe dera aquela sensação de estar sendo observado e, possivelmente, o desejo de se aventurar naquela floresta, apesar de ser meia-noite. Embora ele jamais negasse que fora uma experiência divertida. Desculpe por ter feito você vir.
A garota tinha cabelos curtos, verde escuros, e usava um vestido escuro que lhe chegava às pernas, com os braços completamente nus, sem qualquer tecido ou tatuagem. Seus olhos escuros, provavelmente castanhos, pareciam brilhar levemente ao luar. Não importa, murmurou o garoto, colocando as mãos nos bolsos da calça do uniforme. Surpreendentemente, ele não tinha nada melhor para fazer. Nem mesmo dormir. Ah, tenho tido problemas para dormir ultimamente. A garota deu uma risadinha suave, cobrindo levemente a boca com a mão. Sendo um cavalheiro, Naruto simplesmente manteve os olhos fixos na lua, contemplando o céu estrelado. Era lindo, e ele se sentia em paz. E será que caminhar sozinho por uma floresta cheia de espíritos pode trazer o sono de volta? Normalmente, nós tiramos o sono, não o devolvemos, garoto. Seu comportamento é o oposto. Acho que devo ser grato pelo meu tempo como feiticeiro, mesmo que tenha acabado. Não sinto mais o medo que sentia antes. Não sou mais o Naruto que eu era. Naruto, parece uma cidade cercada por redemoinhos. Naruto é uma referência a essa cidade, certo? Seus pais são de lá, ou eles só gostaram do nome? O aluno permaneceu em silêncio por alguns segundos, pensativo. Ele nunca havia tentado descobrir a origem do seu nome, o que significava ou por que seus pais o haviam escolhido. E era algo interessante de se aprender, mesmo que agora, com a morte de seus pais e tendo sido criado por seus padrinhos durante a maior parte da infância, isso não importasse mais. Acho que sim. Não sei muito sobre meus pais, ele deu de ombros, tentando afastar os pensamentos tristes e minimizar a situação. Não era como se isso o incomodasse ou algo do tipo, ele estava apenas confuso. Naruto não conseguiu entender a pergunta e responder ao seu interlocutor. E você? Pode ao menos me dizer seu nome? Ela tocou levemente os lábios e lançou um breve olhar para o céu, para a lua e as estrelas, absorta em pensamentos. Será que Naruto deveria saber seu nome? Sua mãe havia lhe explicado as regras de etiqueta e boas maneiras. Pertencer a um clã proeminente na história japonesa marcara desde a infância, deixando-lhe certos traços que ela sempre desejara superar, mesmo após a morte. Mai, ela esboçou um sorriso breve, porém encantador e determinado. Meu nome é Mai. Mas, havia uma estranha familiaridade no nome e no rosto daquela garota. Seus cabelos negros, com reflexos verde escuros, seus olhos castanhos e o sorriso em seu rosto diziam a Naruto que ele já tinha visto aquelas feições em algum lugar, em alguém com um nome parecido. E assim que percebeu isso, não demorou muito para que ele ligasse os pontos em sua mente e sobrepusesse os rostos. Maki, você conhece minha irmã gêmea, a garota sem energia amaldiçoada. Suponho que você já conheceu o único lado bom da nossa família, a única pessoa que eu respeito e amo, embora seja tarde demais para dizer isso a ela. Mas Zenin caminhava lentamente entre os túmulos, com as mãos atrás das costas, seguida por Naruto. Ambos, espírito e feiticeiro, pararam em frente a um túmulo. Mas Zenin é meu nome completo, irmã gêmea de Maki Zenin, aquela que absorveu todo o seu poder. Você sabia que no mundo da feitiçaria gêmeos são um presságio de má sorte? Por um breve momento, Mai olhou para o jovem aprendiz. Eles dividem uma pessoa em duas. Eu obtive o poder amaldiçoado, a habilidade de manipular energia amaldiçoada. Minha irmã obteve o corpo e o poder. Embora ela sempre tenha sido a mais forte das duas, mesmo com nossa família sendo uma barreira para o seu crescimento como feiticeira. Mai apertou os lábios e soltou um suspiro de resignação. Maki sempre quisera ser a líder do clã, mudar as coisas para todos. Mas sua família, o ramo principal do clã Zenin, não era de aceitar nada dos fracos. Eles valorizavam a força, pretendendo ter o mais forte como líder. Por isso, qualquer membro do clã Zenin com a técnica das sombras dos 10 tipos se tornaria líder instantaneamente. E Megumi teria sido a líder no momento em que caísse nas mãos dos principais membros do clã. Ela finalmente terminou o que aquele homem não conseguiu. Massacrou sua família pelo bem do mundo, por todos os membros perseguidos e maltratados, dando-nos um descanso.
No fim, minha irmã se elevou acima de nós e conseguiu alcançar o primeiro grau, tudo isso sem possuir energia amaldiçoada, limitada por uma maldição. Isso diz muito sobre sua irmã e sua família, admitiu o estudante, olhando para a lápide de Maizenin com uma leve carranca, a irritação evidente em seus olhos. Duas irmãs em conflito. Uma delas reconhece seus erros e apoia a outra enquanto morre. Suponho que seja uma história digna de romance, bem escrita e resumida. Posso entender seu ódio pela família Zenin e sua inveja de Maki. O que não consigo entender é como alguns bastardos conseguiram fazer com que você fosse morta. Você conhece essa parte? Maki-chan me explicou como ela obteve seu poder ao se sincronizar com sua irmã no momento em que ela morreu, quando você morreu. Um dos membros te atacou, te espancou quase até a morte, e Maki foi jogada com seu corpo ferido no poço cheio de maldições que os membros do clã usavam para treinamento. É o lugar mais icônico do complexo Zenin, antes de ser destruído pela minha irmã. Mai achou isso um tanto irônico. Há mais de 20 anos, alguém sem energia amaldiçoada os deixou viver. Mais tarde, outra pessoa, que foi maltratada da pior maneira possível devido às regras do clã, acabou reduzindo-os a cinzas. Ser mulher no clã Zenin é, sem dúvida, a pior coisa que você pode ser. Sabe que eu quis tirar minha própria vida. Ver minha mãe sofrer nas mãos do nosso pai por nos dar à luz não é algo que crianças queiram ver, Naruto. Imagino que ninguém deva ver isso. Mas o mundo é uma bagunça, o mundo cria monstros e heróis. Nossa única escolha é o que queremos ser. Max decidiu, depois de anos, ser uma figura para o mundo, para sua família e seu clã, ser um modelo para outras pessoas, independentemente do gênero. Ele massageou a nuca dela enquanto contemplava o céu noturno. Machan é realmente incrível, e você também, Mai-chan. Ambas, por terem sofrido isso e de alguma forma sobrevivido, merecem meu respeito. O silêncio que se seguiu àquela declaração foi quebrado quando os espíritos começaram a desaparecer. Aquela sensação de paz e proteção se dissipou alguns segundos depois. Ali parado, Naruto sentiu o medo emanando dos espíritos. Você deveria ir embora, Whiskers-kun. Ele está vindo para se vingar de mim e dos outros. E você não tem forças para enfrentá-lo. Não agora, não aqui. Sua melhor opção para viver mais um dia é fugir. Naruto encarou o rosto de Maizenin por alguns segundos, um silêncio pairando entre eles. O eco de passos se aproximava da entrada do cemitério, uma figura emergindo lentamente da escuridão, sua energia amaldiçoada congelando os espíritos no lugar. Mai, minha querida. Um jovem apareceu ao luar. Você trouxe algum convidado, vivo? Suponho que seja mais uma refeição que eu possa digerir, agora que sou uma maldição. Eu deveria te agradecer, prima, mesmo que você seja tão inútil quanto sua irmã. Sim, Naoya Zenin sorriu ao ouvir seu falecido primo mencionar seu amado, mas seus olhos nunca se desviaram de Naruto. Ele passou o braço em volta dos ombros do adolescente e o puxou para perto. Você não vai falar nada, garoto. Eu só vim aqui para atormentar a Mai. O hálito do feiticeiro saiu de sua boca na forma de uma pequena nuvem de vapor. Você machucou a Mai e a Maki. O quê? Você está preocupado com aquelas duas vadias quando eu estou prestes a arrancar sua cabeça. Pode começar, Naoya sentiu. Não havia energia amaldiçoada ou magia por trás daquele golpe no estômago, mas ele sentiu a força do impacto segundos antes de ser arremessado vários metros para trás. Eu não ligo, sabe? Naruto se posicionou entre Mai e Naoya, com a camisa aberta. Não tenho energia nenhuma nem a rica para lutar. Não me importo com a vida. Podem arrancar minha cabeça. Mas isso não vai tirar a satisfação de te espancar até a morte, Naoya Zenin. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho.
A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.